Olá, bom dia. Estamos aqui às 11 da manhã para conversar sobre a escrita e este momento pelo qual estamos passando, não é? Hoje a gente vai conversar com a Lígia Souza, pesquisadora. Oi, Wagner, sempre primeiro a entrar. Pesquisadora de teatro, de dramaturgia mais especificamente. E olá, todo mundo. Lígia, você precisa pedir para entrar. Aquele botãozinho ali que eu te mostrei, dessas duas carinhas, para eu poder te pôr aqui para conversar com a gente. Então, hoje, oi, Isilda, bom dia. A gente vai conversar sobre um assunto que acho que é bem pertinente a esse momento, que é a possibilidade do texto teatral ter em si Isso. Vamos por aqui. Tem em si uma teatralidade. Estou colocando a Lígia. Está chegando. Oi, Lígia. Oi, querida, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Bom, vamos conversar do jeito que dá nesse momento. Só que eu fico me ouvindo aí. Tá bem alta a minha voz. Tá Ai, vendo? deixa eu ver como eu vou ajeitar então aqui. Melhorou um pouco? Deixa eu ver. Não, é que é Melhorou? engraçado, porque eu fico me ouvindo. Bom, vamos lá. A ideia, então, é que os outros não aconteceu isso, eu tô me ouvindo bem alta a minha voz aí. Eu falo e daí eu escuto aí. Vou abaixar um pouquinho o meu áudio então. Tá Engraçado. melhor? Tá, tudo bem. Então, chamei a Lígia porque ela tem um trabalho super bacana, que para mim é bem novo, que é pensar o teatro também no papel, né? Não só no palco, mas também no papel. A voz está duplicada, é isso que a Isilda está falando. Então eu vou Você fazer o sabe por que seguinte, acontece acho que vou isso? pôr um fone, acho que vai melhorar se eu colocar um fone. Pode ser, é que nem, nunca aconteceu isso. Eu falo e Eu vou, escuto aí. eu vou tentar, vou pegar o fone no instantinho. Tá bom, vai lá. O ao vivo é assim. Não, eu não tô no notebook, tô no celular. Ali já foi pegar um fone pra gente tentar melhorar. Senão vocês me escutam duas vezes. Mas aguentem um minutinho. Só para colocar, para explicar um pouco melhor a ideia de hoje, a Lídia tem um trabalho super legal de pensar o texto teatral já contendo uma certa teatralidade, não apenas o palco. Eu acho que é um estudo bem diferente, assim, bem instigante. Ela estudou dramaturgia também no mestrado, no doutorado, é dramaturga, dá aula na Universidade do Paraná e coordena também o Núcleo de Dramaturgia do SESI no Paraná. Então tem bastante experiência em dramaturgia e no estudo de teatro em geral, né? Estuda dramaturgia também, e estuda o teatro. Agora quem não encontra o fone sou eu. Talvez eu vou sair e daí eu entro de novo. Vamos tentar? Ver se Mas melhora? aí cai, aí todo mundo que tá aí, será que alguém que tá aí Então, sabe explicar o que tá acontecendo? Engraçado, porque não aconteceu nenhuma vez isso. continua Estranho. dando duplicidade na voz, é isso? Eu falo e me escuto, entendeu? Entendo. E aí É fica. que eu acho que o meu fone não tá por aqui, então. Porque Você ontem tá no celular? tô no celular. Eu também. Tá, se você abaixar, mas aí eu acho que fica abaixo da sua voz também. Vamos ver se Tá, melhora. Ó, vai. eu abaixei, tá tipo na metade do volume. Tá. Vamos lá, vamos embora. Senão a gente vai. É o que dá, é isso, né? Mas agora tá bem alto ainda. Melhorou? Tá, vamos lá. Vamos. Bom, eu ia começar, até para as pessoas poderem entender um pouco essa proposição do seu trabalho, fazer uma citação sua
nessa revista bem legal que o Sesc Piranga lançou no passado sobre dramaturgia, né? É um lugar do Sesc que tem bastante pesquisa sobre dramaturgia. Você fala assim, olha, não se trata de publicar a obra de teatro para atender às condições da literatura tradicional. Pelo contrário, o livro de dramaturgia deve evidenciar em si uma falta. Eu sempre trabalhei com a proposição de que essa falta era o palco. Aí você fala assim, essa falta não é o palco, e sim o próprio leitor. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua proposição, enfim, sua e dos autores que você estuda. Isso, na verdade, essa reflexão que está ali no livro Dramaturgia Zoom do Sesc é parte de um desejo de uma pesquisa de pós-doutorado. Quem já traz essa afirmação sobre a falta não ser a cena é justamente o Jean-Pierre Rangard, que é um teórico francês que estuda muito dramaturgia, e ele vai falar muito sobre a questão do leitor de dramaturgia. Tem um livro dele incrível que se chama Ler o Teatro Contemporâneo, que ele vai falar um pouco sobre isso, justamente tentando sair dessa ideia de que a publicação de dramaturgia é uma espécie de registro da cena, entende? E me parece que é a mesma questão que inicia lá com os livros de artista na área das artes visuais, né? Porque, na verdade, os catálogos das exposições, elas serviam para registrar, dar algum tipo de memória para o que foi aquela exposição. E a partir desse catálogo, os livros de artistas foram se evoluindo e se tornando obras autônomas. Então, fazendo um pouco esse paralelo, para mim, a dramaturgia também tem esse lugar de não somente tentar registrar algo que foi do palco, né? Algo que nenhum papel vai dar conta, porque é da ordem do efêmero, mas tentar ter em si uma autonomia de leitura e de proposição. E daí tem uma série de autores que vão falar sobre o leitor como esse lugar performativo, né? Como alguém que age performativamente. Eu acho que daí tem duas coisas que você podia explicar um pouco. O que é essa ideia de performance, né? Porque quem não é da área de cênicas, enfim, e hoje em dia, hoje em dia não, já há um tempo, né? Mas a performance hoje toma um lugar grande aí no palco. Queria que você falasse brevemente o que é essa ideia de performance e o que é esse leitor que performa com esse texto. Tá. Eu parto basicamente quando eu vou pensar performance e tudo mais, isso vem do meu estudo já no doutorado. Eu vou pensar a ideia de performance a partir da obra do Paul Zumthor. E ele vai dizer que performance, além de outras características, ela tem uma característica maior que é necessariamente o momento da produção de uma obra é o mesmo tempo da recepção dessa obra. Então, o teatro seria performativo, tudo que é acontecimento cênico, na verdade, independente da linguagem, uma apresentação de música, enfim, todos esses acontecimentos que reúnem obra obra, eu digo, atores e tudo mais, e o público ao mesmo tempo, ele trata como performance. E daí o Zumthor, ele é um estudioso que vem da literatura, ele vai estudar poesia oral. Então, quando a gente ainda não tinha o papel como suporte de difusão da literatura, principalmente na Idade Média, e ele vai falar sobre alguns níveis de oralidade que ele vai encontrando nesses textos que foram ficando da Idade Média, entende? Então ele vai dizer que, por exemplo, um ponto final numa frase é um resquício de performatividade, de oralidade, porque ele quer dizer que a gente tem que respirar, entende? Então isso é como se a gente pedisse para o corpo um movimento. Então ele vai trazer toda essa ideia de que o texto, a escritura, na verdade, ela não tem uma ordem racional, e sim muito mais uma ordem corporal. E eu, assim, sou completamente apaixonada por escritores que vão tratar da escrita dessa maneira, né? Eu estudei durante todo o doutorado Valéry Novarrinat,
que é um dramaturgo francês vivo, que está produzindo ainda lá em Paris. E ele vai tratar toda a dramaturgia dele a partir dessa ideia de que a palavra, antes de ser uma produção intelectual, ela é uma produção corporal. Então é um ar que sai do pulmão, que passa pela, entende? Que vai sair pela boca. E eu gosto muito de pensar a possibilidade da dramaturgia como uma produção fisiológica e não uma produção intelectual. Engraçado você falar isso, porque eu tô tendo que ficar aqui nesse homeschooling com o meu filho, e aí para explicar para ele onde é ponto, vírgula, quando parar o texto, não tem outra possibilidade a não ser falar, é a hora que a gente respira, né? Que engraçado isso. E assim, como explicar para ele? Não tem outro jeito, né? Não, é isso, né? Exatamente. E daí, quando eu digo que essa falta não é o teatro, né? Essa falta que a dramaturgia requer não é o teatro, a estrutura cênica, e sim o leitor, eu estou dizendo justamente sobre essa questão do corpo que o leitor coloca no texto, né? Essa necessidade de. O Novarriná vai usar como sopro. Ele vai dizer que essa falta que o texto tem e que o leitor, da mesma maneira como o ator vai emprestar e vai trabalhar junto com o texto, é o sopro. Explica melhor essa ideia de sopro. Tem essa ideia de sopro, ela não é só essa fisicalidade do que a gente está achando que é. Por exemplo, o Mechanic ele vai dizer que oralidade ela não é só vocalização, não é isso que a gente escuta. Oralidade não é isso, só. Ele diz que existe uma oralidade falada, mas existe também uma oralidade escrita, que é quando a gente vai ler um texto somente com os olhos, uma leitura silenciosa, existe uma voz trabalhando na nossa mente. Então, isso para ele também é uma espécie de oralização. Então, isso para mim também tem a ver com isso que o Novarriná vai dizer, que é o sopro. Então, necessariamente o sopro está ligado com uma necessidade que advém do corpo, que advém da respiração, que advém dessas outras lógicas que não são intelectuais, que não tem a ver só com o conteúdo e principalmente mais com a forma, né? Então, é engraçado, porque quando eu vou falar da leitura, quer dizer, falam que é só da cabeça, mas é uma coisa física, né? Que aí você tem que achar o jeito de sentar. Você tem uma relação física com o livro. Qual a diferença dessa relação física com o livro de dramaturgia e de, por exemplo, um romance? Na verdade, assim, eu não consigo mais pensar numa diferença, até mesmo porque essas questões de gênero estão tão borradas, né? Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre o livro performativo, eu gosto muito, por exemplo, de falar do Nuno Ramos, que tem várias obras dele que ele publica como romance, na catalogação tá como romance, mas o romance inteiro é dialogado. Então, o Adeus Cavalo, a gente tem o primeiro capítulo e o último capítulo que é um pouco mais na prosa, mas todo o resto é só diálogo, porque eles estão no ambiente do teatro também. Então, a gente falando sobre essas diferenças assim de gênero, eu acho é um limite muito tênue para a gente falar. Mas se a gente for falar um pouco sobre a essência da dramaturgia, eu gosto muito de pensar a essência da dramaturgia como um sopro mesmo, como essa lógica que advém muito mais de um corpo, de uma fala vocal ou não, né, dessa oralidade vocal ou não, do que de uma construção narrativa que vem só de uma ordem da escritura, né? Como se isso fosse possível. A gente nunca escreve sem o corpo, né? É impossível escrever sem o corpo. Então, nenhuma obra, para mim, ela é completamente intelectualizada. Ela sempre tem uma lógica do corpo imbricando ali na escrita. Mas eu acho que, para mim, a dramaturgia é o gênero, problematizando a questão do gênero, mas é o gênero que mais vai suscitar essa questão de que estamos, sim, falando de personagens, de palavras que saem de um corpo, entende? E essa, para mim, modifica toda a lógica do texto. Uhum.
muitas questões. O Wagner, desculpa, falou do Saramago, que não usa muito ponto e vírgulas, né? Aquela coisa bem caudalosa, assim. Os alemães têm isso também, tem tendência, assim. Ele queria saber, essa questão do ponto e vírgula, é onde respira. Queria que você falasse um pouco, não sei se você, enfim, leu Saramago, mas como é que você vê isso, né, nessa obra especial ou em outros, né, que são romances. Sim, sim, tem várias ordens, por exemplo, quando eu dou uma oficina que se chama o livro performativo, e que vai tratar dessas questões todas de escrita dramatúrgica a partir do papel. Eu gosto muito de trazer exemplos da literatura também, então eu falo muito do Joyce, que é a minha, né, quando vai falar sobre falta de pontuação, ou sobre essa questão da construção da frase e tudo mais. O Joyce também, bem antes que o Saramago, já foi trazendo essa questão do ritmo, da fala, de uma outra lógica ortográfica que não é essa que a gente aprende na escola, né? Ele vai criando outras possibilidades de você trazer fluxo de oralidade para o texto. Então, sim, para mim, você pensar pontuação, você pensar tipografia, o lugar da palavra na página, respiros. Eu gosto muito das obras da Grace Passou, porque ela vai brincar muito com essas questões da página em branco, o que a página em branco transporta para a gente enquanto leitor, né? E gosto muito de pensar essas questões para pensar dramaturgia, né? Para a gente expandir um pouco esse olhar de que dramaturgia é rubrica e fala, né? Essa estrutura enrijecida de que dramaturgia tem que ser isso. Uma rubrica indicativa dizendo qual é o espaço teatral e um monte de personagem falando. Então eu gosto de expandir um pouco e trazer essas referências também de outros gêneros, né, da prosa e tudo mais, da poesia também pra gente, da canção, pra gente explorar a dramaturgia. Tem um estudo bem bonito que fala sobre o navio negreiro do Castro. Do Castro. Meu amigo. Eu pensei, é o Castro Alves, mas meu Deus, se não for, vou falar besteira aqui. E tem um vídeo super bonito da Maria Bethânia e do Caetano declamando esse poema num show, né? E eles estão declamando, mas ao mesmo tempo tem uma sonoridade de fundo dizendo, olha, mesmo que eu esteja declamando, isso aqui é música. A maneira como ele construiu essa poesia já tem um ritmo e uma forma de ser dita que está no papel. Eu não preciso colocar uma melodia, não preciso construir uma canção para que ela tenha ritmo, ela já tem um ritmo próprio, né? Então tem alguns estudos já na linguística que vão falar como é que a gente consegue enxergar na ordem das palavras um ritmo, né? Quando a gente fala que a brisa do Brasil beija e balança. A maneira como Caetano canta essa frase no show é a maneira que normalmente a gente declamaria sem qualquer canção. Então, dizendo um pouco, essa frase é um exemplo de construção que já impõe um ritmo, que independe de uma construção melódica, entende? O ritmo está na frase. Engraçado porque a gente sempre fala, né, que o texto tem ritmo, né? Mas a gente nunca pensa exatamente o que isso quer dizer, né? Tem a ver também com a música. Eu queria te perguntar, você falou da questão da dramaturgia ser rubrica e texto. Consegue explicar um pouco o que exatamente é essa rubrica e como é que a gente expande essa questão? Porque uma das coisas que a gente fala de dramaturgia, né, para definir como gênero, é que ela tem a rubrica como uma das suas características próprias. Define um pouco o gênero dramaturgia para diferenciar dos outros. Queria que você falasse da rubrica, como é que dá para expandir ela nesse estudo que você faz. Tá. Para mim, a rubrica ela nasce de uma necessidade histórica, né? A ideia de que o texto organizava o acontecimento teatral. Então, que nós não tínhamos a figura do encenador, a figura do diretor. Muito tempo depois surgiu a figura do ensaiador. E essa figura, ele via exatamente o que estava escrito no texto e ajudava os atores em cena a organizar e a executar exatamente o que estava escrito no texto.
Então, o autor ele tinha essa necessidade, esse poder de ditar exatamente o que estava sendo, o que deveria ser feito na cena, porque não tinha um diretor que ia criar em cima e fazer outras proposições em cima do texto. O texto organizava a cena na prática. Então, a necessidade da rubrica vem também dessa organização, dessa configuração da produção teatral, né? Do modo de produção da época, né? Que já vem lá das tragédias. E eu acho que a rubrica ela vai se modificando à medida em que o meio de produção, a maneira de se produzir teatro se modifica também. Então, quando a gente tem o advento do encenador, o advento do diretor que olha esse texto e fala, olha, tem uma indicação aqui de como ele tem que ser dito, ou de como tem que ser o cenário, enfim, essas indicações que são mais da ordem prática, e ele fala, não, talvez eu não queira fazer isso e eu queira construir esteticamente, visualmente, esse texto de outra maneira que não que está indicado aqui. Então, dessa maneira, o escritor ele vai perdendo esse poder de ditar a cena, de dizer exatamente o que deveria ser feito. E daí eu gosto muito de várias falas do Rainer Miller nesse sentido, porque ele tem aquelas rubricas completamente absurdas e poéticas que eu amo, que ele vai dizer, a única dramaturgia possível é aquela impossível de ser encenada. Porque o dramaturgo ele não tem mais que se preocupar com a cena. Ele tem que se preocupar em propor um imaginário, propor uma literatura nesse sentido que seja interessante para o diretor e para os atores, para que a partir disso eles possam produzir uma outra coisa que é teatro, né? Então essa ideia de que o autor tem alguma autoridade sobre o teatro, ela para mim já está extremamente batida, assim, né? Na verdade, para mim o dramaturgo ele tem que ele tem que provocar, propor de maneira poética formas de se pensar, outras formas de se pensar o teatro. E por isso que eu amo quando o Rainer Miller vai dizer que as dramaturgias elas têm que ser impossíveis de ser encenadas, porque daí o diretor olha isso e fala, como é que eu vou resolver? Uhum. Uau! Queria que você explicasse para quem está vendo e não é da área, enfim, o que é uma rubrica, como é que você explica o que é uma rubrica. E aí queria que você falasse um pouco melhor, porque uma das questões do teatro, que sempre se fala entre dramaturgo e diretor, muitas brigas, muitas, né, questões aí no meio, por conta disso, né? O dramaturgo imagina uma coisa, o diretor vem e põe outra. Tem muitos dramaturgos que falam, eu nunca consegui ver o que eu pensei no palco. Tem também, sei lá, a história do Beckett, que obrigava o diretor a fazer exatamente como estava no papel, senão ele não podia montar, podia ser processado, enfim. Queria que você falasse um pouco mais dessa relação entre dramaturgo e diretor e que você definisse um pouco, assim, rapidamente, o que é uma rubrica. A gente, são muitas coisas que estão vindo na minha cabeça A agora, minha também. falar um pouco mais organizadamente sobre o que é rubrica, acho que depende da escola teatral, dramatúrgica que a gente está dizendo. Então, acho que a rubrica, ela nasce como uma indicação cênica, ela nasce como uma forma de organizar a cena, então, indicações que partem da organização do cenário ou de uma contextualização da obra, enfim, ela nasce dessa forma, como eu disse, para organizar o acontecimento teatral. Mas hoje a gente vê uma série de dramaturgias que trabalham com a rubrica de maneira muito diversa. A gente tem 10 milhões de tipos de rubrica, então a gente continua tendo essas rubricas indicativas que tentam organizar, que tentam colocar alguma forma, tenta visualizar o que o autor queria para o espetáculo, né? A gente tem essa possibilidade ainda hoje, mas, por exemplo, tem o Por Elise, da Grace Passot. Eu acho muito bonito a rubrica inicial que ela vai falar sobre Tai Chi Chuan, porque ela estava dizendo, esse texto foi escrito de maneira colaborativa, né, no Espanca, com atores em sala de ensaio, ela também atuando e tudo mais.
E numa oficina que eu fiz com a Grace há muitos anos, lá na Companhia Brasileira em Curitiba, ela disse que quando ela foi publicar o Por Elise, ela ficou muito na dúvida, porque eles trabalharam com Tai Chi Chuan durante todo o processo de construção do espetáculo, era a preparação corporal dos atores. E acabou que todo o universo, o ambiente, a filosofia do Tai Chi Chuan era muito importante para aquele espetáculo, para aquele texto. Dialogou muito. Só que ela falou, eu não queria escrever uma rubrica dizendo, para montar esse espetáculo, os atores têm que fazer treinamento de Tai Chi Chuan, né? E daí, de outra maneira, ela resolve colocando uma rubrica completamente poética e dizendo o que os movimentos do Tai Chi Chuan significavam, sabe? Então, dizendo sobre a respiração, dizendo sobre a calma do corpo, sobre a relação com os movimentos, e é quase uma poesia aquela rubrica, eu acho ela linda. Então, ela acaba não mais indicando de maneira autoritária, né, que aquilo tem que ser feito na cena, mas ela diz, olha, esse universo dessa filosofia e desses movimentos tem muito a ver com esse texto. Mas é uma sugestão, se alguém for montar por Elise novamente, eles podem ou não trabalhar com Tai Chi Chuan, mas de alguma maneira o que ela queria com o Tai Chi Chuan está no texto, sabe? Então, isso é só um exemplo de como as rubricas elas vão se transformando, né? Ela ainda é uma indicação poética para o espetáculo, mas ela não é mais de maneira incisiva, sabe? Tem que ser feito assim, tem que ser feito daquela maneira. E daí outras 10 milhões de rubricas, né? O Rainer Miller é um super exemplo que você olha e você diz o que é rubrica, o que é texto. A gente não tem mais nenhuma separação, né? Muitas rubricas são ditas em cena, então acho que essa prepotência dos autores de achar que a rubrica de alguma maneira vai indicar o que vai ser a cena, ela cai por terra, né? Porque a cena ela é autônoma, a equipe de criação tem uma autonomia muito grande para dialogar com aquele texto, né? E eu vou chegar no Beckett ainda, né? Que é o contraponto. Eu gosto muito tem um amigo meu que se chama Diogo Liberano, que é um dramaturgo lá do Rio de Janeiro também, um super professor, e ele vai dizer, quando ele vai falar sobre dramaturgia e o trabalho do autor, do dramaturgo, ele vai falar que a gente precisa entender a diferença entre autor, autoria e autoritarismo. Gosto muito desses pensamentos, assim, para a gente não, como autor, achar que a gente tem o direito de exercer algum autoritarismo dentro do nosso texto e querer dizer de fato como aquilo tem que ser dito, ou ter controle de uma narrativa que na verdade ela é cênica, né? Mas falando sobre o Beckett, eu gosto muito do exemplo do Beckett porque eu acho que ele é mal interpretado algumas vezes, sabe? A gente tem que pensar o contexto que ele estava trabalhando também. Então, o Beckett, ele é um autor mais literário que vai se aproximando do teatro e, no fim, ele já estava dirigindo as próprias peças. Então, isso dele modificando os textos dele muito ao longo do tempo e colocando rubricas cada vez mais indicativas, nesse sentido, pausa de 5 segundos, respiro de 3, né? Tem essas rubricas assim muito indicativas. Na verdade, eu acho que menos do que nos dizer, ele exigia isso, na verdade, né? Dos diretores que eram feitas, mas para dizer que a construção corporal ela era tão importante quanto a fala que vinha depois, entende? Essas construções de silêncio, de respiro e tudo mais, elas não eram essa ideia de que a literatura ela não é mais importante, né? Essa fala que é dita pelos personagens, ela não é mais importante do que a pausa, ela não é mais importante do que o respiro. Então, as indicações do Beckett, na verdade, elas vão todas ao encontro de uma libertação da dramaturgia, dizendo, olha, as palavras que eu coloco aqui, elas são tão importantes quanto o movimento,
quanto um respiro, quanto um silêncio, sabe? Uhum. Então, acho que olhar para o Beckett achando que ele está querendo dizer que a dramaturgia dele tem que ser feita assim, 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 assado, e ser um ditador, é um erro histórico para mim, sabe? Porque, pelo contrário, ele está querendo colocar a dramaturgia num outro lugar que não tem a ver com autoritarismo, tem a ver com um diálogo muito grande com a cena. Uhum. Tem uma questão aí que você fala de prepotência, de autoritarismo do autor teatral, mas quando você escreve um texto, tem, né, é maravilhoso também. Você escreve um texto, cria um universo para que aquele universo vá para o palco, né? Quer dizer, não seria um prepotente, né? Seria um cara que está fazendo uma posição poética para que aquilo vá para o palco. Né? Assim, é um autor, né? E que tem uma narrativa, acho que deu uma caída aqui na Lígia, você está me ouvindo? Deu Não, uma tá tudo parada aqui. certo. E aí tem autores, por exemplo, que, sei lá, eu, por exemplo, fiquei 2 anos, fiquei 2 anos escrevendo texto. Foi para o palco. A pessoa colocou texto de 1 milhão de autores. Inverteu toda a ordem da cena. Pôs 1 milhão de outras coisas lá. E meu texto mesmo só ficou no título, digamos. E aí, né, assim, o autor, ele tem que dirigir seu texto, é isso? O texto pode ser um pretexto e tudo bem? Se você quer que seu texto seja no palco, você é um ditador? Como é que você vê isso? Porque é complicado também, né? Às vezes a gente só quer escrever e depois ver no palco, ainda que seja com uma proposição bacana, outra coisa. Mas quando pegar o texto, enfiar um monte de coisa e falar, se você não gostou, você é uma ditadora, você é você é prepotente. Não, eu acho que pensando sobre isso, assim, eu tenho um termo do Mallarmé que eu amo, que é o teatro mental. Então, para mim, particularmente enquanto dramaturga, o meu teatro ele acontece mentalmente de Na sua maneira muito cabeça. forte, entende? E para mim ele não tem nenhuma diferença esse teatro mental de um teatro encenado. Então, por isso que ele vai dizer que o leitor ele tem esse poder tão grande, porque quando ele está lendo uma dramaturgia, ele está fazendo uma encenação mental. Então, de alguma maneira, Lígia, a autora, quando escreve alguma coisa, ela está muito mais pensando nesse teatro mental do que no teatro encenado. E daí, passando para essa necessidade de encenar os seus textos, não é à toa que muitos dramaturgos se arriscam na direção, porque já tem uma forma muito evidente na cabeça quando está escrevendo. E existe a necessidade de colocar isso em prática. Não, eu quero materializar isso que está na minha cabeça, por isso que muitos dramaturgos vão dirigir. Mas eu digo, é muito importante que a gente pense o teatro como uma construção coletiva, né? Então, é claro que quando você vai colocar o seu texto para alguém dirigir, você tem que pensar nos termos, tem que pensar de que maneira e quem são essas pessoas, se você dialoga ou não com essa equipe, porque de alguma maneira esse texto, essa autoria, o texto é seu, mas a autoria é coletiva, né? Quando você vai para o teatro. Continua o texto ou não, né? De acordo com o recorte, mas a autoria é coletiva. Então, essa ideia de que a autoria no teatro ela também transita, não é só do diretor, não é só do ator, não é só do dramaturgo. Eu acho que acaba trazendo um outro posicionamento para quando a gente vai escrever. Entende? Quando a gente vai escrever, a gente está um pouco mais liberto dessa necessidade de organizar tudo, dessa necessidade de dizer como tem que ser feito o acontecimento teatral. Porque isso é uma ilusão, nesse sentido que eu acho prepotente e ilusório. Você achar que exatamente o que você está escrevendo vai ser executado. Porque o teatro é coletivo, é uma criação coletiva, é da ordem do coletivo. E eu acho que quando você se desamarra um pouco dessa necessidade de dizer o que tem que ser o teatro, você acaba tendo outros recursos para escrever. Então, como a Grace faz, de trabalhar uma ideia muito mais poética. E a leitura desse trecho é linda, a poeticidade desse trecho. Então, quando eu leio o Por Elise, eu tenho um teatro mental que é muito poderoso, que é muito diferente se ela tivesse escrito o teatro mental que vem na minha cabeça. Quando eu leio
Os atores têm que fazer Tai Chi Chuan. E o teatro mental que vem na minha cabeça é construído quando eu leio essa rubrica dela totalmente poética, é de outra qualidade. Traz 10 milhões, para mim, é muito mais potente a leitura. E isso, quando você escreve, você tem essa noção de que eu não vou indicar, mas eu vou construir uma poética, acho que tudo fica bem mais potente. E o diálogo acho que pode ser mais potente nesse sentido. Eu estou construindo uma poética e dessa maneira vou ter um retorno também poético disso, sabe? E não só de execução. Então, na verdade, digamos que essa autoria vai estar muito mais na mão do diretor, né? É ele que vai na cena, né? O texto, então, na verdade, quase como se escrever dramaturgia fosse que nem escrever um romance que vai ser adaptado para cena. Não tem muita diferença, na verdade. Aí, quando você escreve um romance, você não fica pensando, vai para a cena assim. Quando você vê, você vai saber que vão. Quando você escreve dramaturgia, no que você está dizendo, mais ou menos a mesma coisa. Não pensa, faz na sua cabeça e pronto. Aí lá vai ser o quê? Mas aí, falando dessa questão, sei lá, de prepotência, vai estar na mão do diretor, né? Eu acho que a gente já passou no teatro brasileiro por muitos modos de produção, né? Então a gente já tinha o teatro coletivo, que você vai poder falar muito melhor do que eu, né? Que na verdade a figura do diretor era dissolvida, pero no mucho, mas a ideia, mas a ideia era que a função do diretor era dissolvida. Aí depois a gente vai ter essa era do encenador, que são os grandes diretores que vão, às vezes nem tem texto, eles vão de fato pegando 10 milhões de coisas porque ele quer colocar a assinatura dele como encenador, como artista autônomo, né? Aí a gente tem o processo colaborativo que o autor vai para dentro da sala de ensaio e constrói junto com o diretor esse texto, com os atores e tudo mais. Então tem muitas formas de produção. Então eu não consigo dizer que agora a autoria está na mão do diretor. Eu acho que a gente ainda tem um resquício muito grande da invenção da encenação, né? Dessa figura do encenador que vem ali no comecinho com o Stanislavski, com o Brecht, enfim, com essas grandes figuras, né? Depois o Grotowski, que são os grandes encenadores, né? Mas a gente ainda vive esse resquício, mas não consigo dizer que a autoria está só na mão dessas figuras, porque acho que cada vez mais a gente vai vendo que cada companhia tem uma maneira muito distinta de trabalhar, né? Então que às vezes a direção ela migra entre os participantes também, às vezes o diretor vai para a cena, quem a gente conhece mais como diretor vai para a cena e uma outra pessoa assume o papel da direção. Por exemplo, eu falo muito da Grace porque acho ela uma artista incrível, dramaturga, atriz e diretora, né? Então ela trabalha em muitas frentes também. E eu não consigo achar que, por exemplo, a Grace trabalhando com o Márcio Abreu na Companhia Brasileira, ela tem menos autoria do que o Márcio, sabe? Então acho que é um pouco furado a gente achar que a gente está migrando a autoria do autor para o diretor, assim, né? São várias maneiras de produzir. Seria, então, na verdade, isso, né? Pensar na instância teatral como algo coletivo, né? E aí, como isso vai se dar naquele coletivo específico, vai ser designado por eles, né? Ator, autor e atores, enfim. Acho que é um pouco isso que você está falando, né? Do coletivo de fato. Então, o autor de teatro... Desculpa. Não, eu só ia retomar aquilo que você estava falando sobre qual é a diferença entre um romance e uma dramaturgia, né? De fato, hoje a gente tem diretores trabalhando com qualquer outro material que não necessariamente é uma dramaturgia, trabalhando com poesia, trabalhando só com imagens, né? Não, o meu material para startar a produção teatral são imagens ou são músicas, enfim. A dramaturgia ela não está mais nesse lugar de início da composição teatral. E daí fico pensando que como a gente não consegue mais delimitar os gêneros, né? Isso que eu estava te dizendo, quando a gente olha para a obra do Guimarães Rosa, para o Grande Sertão, a gente
a gente tem uma construção de oralidade, de palavra, de ritmo, que para mim é muito da ordem do teatro. Então, quando se encena o Grande Sertão, para mim tem uma coisa de uma materialização, assim, que é muito forte, que vem desse lugar do teatro mesmo. Para mim, o que fica mais forte é o que traz pulsão para o teatro, o que traz força para o teatro, o que interessa ao teatro. E a maneira como isso vai ser colocado em cena são 10 milhões, são assim, inúmeras, né? Uhum. Isso que você está falando tem muito também na poesia, né? A gente está acostumado a pensar nessa proposição da palavra no papel, de brincar com isso na poesia, né? Poesia concreta, por exemplo, né? Que brinca muito com isso, né? Com a materialidade da palavra, da letra. Sim. E nesse seu estudo você fala dessa capacidade que o leitor vai ter de trabalhar com isso na dramaturgia. Nesse momento que a gente está vivendo, que não tem teatro, só Deus sabe quando vai voltar, eu acho muito interessante, até por isso que eu te chamei, né? A gente pensar em como é que a gente pode fazer esse teatro junto com o papel. Queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é isso. A gente entende muito com poesia, né? Esse espaço, né, do papel como uma coisa que vai fazer junto, vai fazer aquela poesia existir, ter materialidade. Como é que isso se estende para a dramaturgia? E como é que pode ser esse exercício nesse momento sem teatro, da gente fazer essa teatralidade no papel? São, sim, nesse texto que você mostrou ali da revista do Sesc, tem alguns exemplos. Mas assim, eu tô com alguns livros aqui do ladinho me segurando para não mostrar para vocês, porque são muitas Mostra, possibilidades mesmo, assim. mostra, porque acho que é bacana se você conseguir mostrar, acho que pode ser legal. Vou começar pela Grace. Ela tem esse espetáculo que se chama Vaga Carne, que é a direção dela e texto dela, e ela atuando. Agora já virou um filme também, tá indo para várias, né? E tem o livro, então são várias linguagens dando conta dessa obra que ela criou. E no espetáculo tem um momento em que a Grace está falando várias coisas e tal, e de repente ela no espetáculo é uma mulher conversando com o seu próprio corpo. É uma voz conversando com o corpo. Então já parte dessa questão. E quando ela... Tem uma hora que a voz quer dizer algo, está muito brava com o corpo. E a voz diz, eu quero te dizer algo. E daí ela fica um tempão em silêncio. E ela diz, eu esqueci. E daí quando ela vai passar isso pro Papel. eu vou ler aqui o último trechinho. Ela diz assim: eu vou gritá-la para você, sua carne pequena e insuportável, escuta e me larga. Escuta essa frase com todos os sons. Ali está aqui esse trechinho, e daí nós temos isso. Aí nós temos isso. Nós temos isso. E daí temos lá em cima, eu me esqueci. Então, quando ela propõe pra gente esse silêncio nas páginas em brancos, é como se a gente percorresse esse silêncio, que é esse tempo do espetáculo, entende? Ao invés dela colocar uma rubrica silêncio, ela faz a gente vivenciar a partir também dessa materialidade do texto, dessa visualidade da página em branco, desse virar de páginas, esse silêncio. Então, depois que ela diz eu me esqueci, ainda tem mais páginas em branco para a gente viver um pouquinho mais esse silêncio. Então, essa é uma das possibilidades de você pensar o suporte livro como algo que pode comunicar também, sabe? Aí tem uma outra coleção que saiu pelas 7 Letras, de vários dramaturgos lá de Curitiba, eu sou de Curitiba, e eles vão pensar muito essa questão da poesia concreta e da organização do texto na página e das possibilidades tipográficas, né? Então, por exemplo, a gente tem um trecho que é escrito com alinhamento central, outro que é em negrito, outro que é em itálico. O
que tipo, ele está indicando que isso tem que ser dito de maneira diferente, entende? Como é que a gente impõe isso na voz, na sonoridade, né? Isso que a gente estava falando do ponto, mas agora com esses outros recursos que são, como é que a gente pensa a diferença entre um texto que está centralizado e um texto que está justificado, entende? Como é que a gente se relaciona enquanto leitor antes, né? E depois como autor. Aí tem esse outro trecho aqui da Angélica, que ela vai trazer um fluxo de tamanho e também fonte, sabe? Porque isso para mim tem tudo a ver com o sopro, tem tudo a ver com aquilo que o Novarriná vai dizer, a gente está emprestando o sopro. Então, à medida que a gente encontra uma forma distinta no papel, a gente necessariamente modifica o nosso sopro, modifica a maneira da gente se relacionar com aquela frase, com aquela palavra, com aquele texto. Quando o Saramago tira toda a pontuação, o nosso ritmo de leitura é outro, né? E quando a Grace nos dá 3 páginas em branco, aquilo impõe para a gente um outro ritmo de leitura, né? Não sei, alguma das possibilidades aí para a gente pensar como é que o papel, e daí não é impor, não é indicativo, mas constrói um ritmo e um sopro junto com o leitor, né? Nesse sentido, qual a diferença disso ser uma dramaturgia e isso ser uma poesia? A gente fala dessa questão de limites entre as áreas, os gêneros, né? Já tem um trabalho de muito tempo, né, da poesia concreta, que trabalha com isso, e essa proposição do teatro que faça essa vivência no papel, como é que você faz essa distinção? Na verdade, a minha máxima eu não vejo proveito nenhum a gente distinguir os gêneros. Assim, sinceramente, quando eu vou dar aula, quando eu vou trabalhar, eu até brinco com os alunos que falei, a gente está chegando aqui para desaprender o que é dramaturgia, entende? Porque tudo que foi dito, não, dramaturgia é essa, a estrutura é essa, não, vamos libertar e construir uma poética que seja potente para esse teatro mental, para essa possibilidade de encenação, entende? Então eu acho muito pouco proveitoso para o escritor pensar isso é teatro, isso não é teatro, sabe? Nesse sentido de forma. Essa é a forma da poesia, essa é a forma da dramaturgia, essa é a forma da prosa, sabe? Porque, por exemplo, acho muito bonito já o Mallarmé, que eu amo a poesia dele, acho incrível, né? Por várias questões. Tem um filósofo que vai falar que a poesia do Mallarmé é o teatro no papel, ele já vai desenvolver isso, mas tem uma coisa muito bonita que o livro dele, que se chama O Livro, Le Livre, tem uma passagem bem bonita de um estudioso que fala que na época o Mallarmé reunia pessoas na casa dele, acho que toda terça-feira, não lembro, para falar, para declamar as poesias e tudo mais. Então tinha esse acontecimento performativo, teatral, de pessoas falando poesia, e um dos colegas do Mallarmé vai dizer que, Mallarmé, quando eu leio o livro, né, o Le Livre, eu não entendo nada, mas quando você fala, eu entendo tudo. Então tem essa questão do tipo, então isso é teatro? Né? Se quando está no papel de alguma maneira tem alguma falta, quando eu digo, ele se materializa, então ele é teatro ou não, sabe? Ou o teatro está ali no papel já e a gente só tem que ativar com o nosso sopro, como que é isso? Enfim, tem essas coisas que para mim são muito limites entre os gêneros que acho que não servem muito para a gente quando a gente quer produzir. Eu acho que a gente tem que conhecer os limites, tem que saber de onde eles vieram para a gente conseguir dialogar com eles, mas não como forma pré-existente, como algo rígido e imposto, sabe? Quando você está falando dessa produção no papel, a gente tem uma questão no Brasil de que se publica pouco teatro, né? Então, quando você está falando dessa, já chegando numa outra, a gente ainda não tem muito nem a vivência do teatro, digamos, mais tradicional no papel, né?
Como é que a gente pode fazer essa vivência? Se você tivesse que falar para alguém para entender melhor isso que a gente está conversando aqui, já dá para chegar nesse fim e ler uma Grace passou a entender isso, aí tem que passar a ler, sei lá, uns livros de teatro mais tradicionais, Camus, fazer essa passagem. Como é que você falaria para a gente ter essa vivência, né, do que a gente está falando aqui? Para mim, a vivência ela é a vivência da leitura como um todo, né? Porque quando a gente estigmatiza o texto teatral tão vinculado a um registro cênico, a um registro do que foi a cena, a leitura fica chata também, né? O dramaturgo tá tanto querer dar conta do que foi ao teatro que quando a gente do que foi no teatro que quando a gente lê é chato. Então, para mim, acho que tem Muita uma gente fala coisa isso, né? leva a Que outra. é chato ler teatro. Uma coisa leva a outra, entende? Então, por exemplo, quando eu chego numa livraria e a estante de dramaturgia está junto com os livros de teoria do teatro, para mim é indicativo de que a dramaturgia ela está querendo dar conta do teatro e não da leitura, entende? Ela está ali como um registro, como algo processual. Então, isso acaba de alguma maneira também tecendo algum desinteresse na leitura, porque a gente está muito preocupado em dar conta do que foi o teatro, sabe? E não só na fruição, e não na fruição do leitor. Então a minha fala parece um pouco radical nesse sentido, porque eu acho que a gente ainda está muito no fluxo de dar conta do teatro no papel. Então eu tô torcendo cada vez para outro lado, assim, para a gente começar a olhar um pouco para essas outras possibilidades e abrir o campo de produção, de leitura de teatro também, sabe? Porque para mim o mesmo desinteresse que você pode ler, ou dificuldade que você pode ter quando você lê um texto teatral mais aberto, você pode ter a mesma dificuldade lendo um texto teatral muito fechadinho, que vai dar muitas indicações, que o leitor vai falar, oi, eu não entendo nada do teatro, só queria ler uma história, sabe? Então, então são muitos os parâmetros. Para mim, o hábito da leitura de diversos materiais, não é assim, eu gosto de prosa, então só vou ler prosa. Quando a gente expande a maneira de ler, a gente consegue também dialogar com obras cada vez mais distintas e que alcançam lugares diferentes e nos provocam em lugares diferentes, sabe? Então, é claro que eu acho isso que eu falei, né? É muito importante a gente entender o que são os gêneros, de onde eles nascem, quais são as diferenças desses gêneros, para a gente poder romper com isso. E para mim a leitura é a mesma coisa, a gente tem que ler poesia, a gente tem que ler Beckett, tem que ler tragédia, tem que ler o formatinho, né? Ai, formatinho, que horror, formatão, né? Eu tô falando de Beckett, tragédia, e falo formatinho. Tragédia, né? Um É só isso, éxilozinho, imagina. Né? Mas um formato mais reconhecível, a gente tem que ler, porque isso vai ampliar o nosso campo de fruição, na verdade, né? E quando a gente for ler o Saramago, ler o Joyce, ler esses autores que se arriscam um pouco mais, a gente já vai ter um percurso aí que vai nos conduzindo na leitura, sabe? É muito bacana tudo isso, assim, eu sou mais careta, né, na apreensão das coisas, então acho que é muito bacana poder ter essa abertura, acho que as pessoas estão sentindo isso também. E nesse momento que a gente não tem o teatro aí, de fato, acho que é bacana poder conseguir pensar o papel como uma teatralidade, né, como uma possibilidade de vivência, né. Tem aqui a gente tem que ir terminando, é rápido, uma hora é bem rápida aqui, né? Eu vou citar mais um pouquinho do seu texto, que é assim, o público, assim, é o agente responsável por reconhecer o espaço como portador de teatralidade. Ah, não, desculpa. Assim, o próprio texto teatral é portador de teatralidade. Eu acho que nesse momento que a gente está sem teatro, essa é uma grande frase, né, para a gente poder viver o teatro em casa. Exatamente. Os E aí eu queria franceses que já desse... chamavam, Fala, desculpa, os franceses já né? chamavam de teatro de poltrona. Bacana. Queria que você desse alguma indicação para as pessoas que estão vendo de leitura nesse momento aí que a gente está passando. Eu costumo dizer que a gente tem que ler dramaturgia brasileira,
A gente tem que ler dramaturgia brasileira porque acho que também a dramaturgia brasileira ela vai nos contando um percurso de quem a gente é, sabe? Então, mesmo os dramaturgos que já passaram, quanto os dramaturgos que estão escrevendo, eu acho que fortalecem muito a nossa identidade brasileira, ou isso que a gente imagina, uma possível identidade brasileira. É, e também como dramaturgos, como artistas, a gente fortalecer a dramaturgia, a gente lendo dramaturgia, a gente também está se fortalecendo enquanto classe, sabe? Então, acredito que a maioria das pessoas aqui tem algum interesse ou alguma proximidade com teatro, com dramaturgia. Para mim, ler dramaturgia é também um ato político de resistência e, de alguma maneira, para a gente mudar um pouco essa configuração das livrarias no Brasil, né? Que a gente tem poucas publicações de dramaturgia ainda, se comparado com os outros gêneros, mas também uma coisa linda que são editoras que estão cada vez mais direcionando suas publicações para a dramaturgia. Então a Cobogó tem um acervo lindo de dramaturgia, a Patuá, que eu vi que você conversou com o editor essa semana passada, tem uma editora que se chama Javali, que é de Minas Gerais, que só publica dramaturgia, eles não publicam outro gênero literário. Então eu acho que ler dramaturgia brasileira, de alguma maneira, trabalhar pelo teatro também e nos trabalhar enquanto brasileiros. O Wagner falou que serei resistente, lerei dramaturgia brasileira. Ótimo. Ela está falando, adorei ouvir e ver esse papo sobre dramaturgia. Que bom. Duda. Vou terminando aqui antes que caia. Agradecer, muito bacana a sua pesquisa, acho que abre muitas possibilidades de um jeito muito bonito, assim, e poético. Obrigada, querida. Imagina, obrigada a você, Paula, pelo convite e vida longa ao teu projeto, que essas lives incríveis continuem também pós-pandemia. Tá bom. Obrigada, gente. Amanhã às 11 da manhã eu vou estar aqui com a Érica Rocha falando sobre a importância do ensino da história nos anos mais das crianças, assim, né? Nos anos primeiros aí da escola. Obrigada, beijo. Obrigada. Tchau, gente. Até amanhã.